Agora porque o governo federal adiou mais uma vez a aplicação da portaria que restringe o trabalho no comércio aos feriados. A medida só deve valer a partir de julho de 2025. Esse atraso se deve às críticas e à pressão do setor produtivo. Setores do comércio e serviços só poderão funcionar aos domingos e feriados através da negociação com sindicatos ou permissão da lei municipal. A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, alertou para os danos que a medida poderia provocar, como a redução da atividade econômica, o desemprego e a dificuldade dos estabelecimentos para a abertura das lojas. Você lembra disso, Olalá? Tem um projeto aí, uma portaria aí do Ministério do Trabalho, do governo federal, que é o seguinte: feriado, domingo, não pode trabalhar. Se quiser trabalhar, vai ter que fazer aí, percorrer uma via sacra. Tem que conversar com o sindicato tem que fazer um acordo para autorizar, aí tem que falar lá com os vereadores para aprovar uma lei municipal também. Eu sou da época que domingo não tinha shopping, né? Eu tenho mais de 40 anos, eu sou dessa época. Mas será que para o comércio isso efetivamente é o positivo? Quanto que a gente está vivendo numa sociedade 24 horas incessante em que a gente falta tempo para viver. E aí a gente vai resolver tudo no final de semana, né? Eu vejo muitos pacientes na clínica que a vida acontece no final de semana e aí a pessoa chega já na segunda exausto, com baixa produtividade, baixa memória, porque decidiu fazer tudo possível e impossível no final de semana. Então, eu não sei. Como que ficaria, Mascano, se não puder trabalhar domingo e feriado no comércio? E aí? Olha, tem um impacto financeiro, não tem? Sim, sim. Nós que frequentamos as grandes cidades aqui em São Paulo e região, a gente é muito acostumado, né? Eu acredito que quem está por trás dessa portaria provavelmente está pedindo um iFood de domingo, né? E está querendo que alguém que trabalhe com uma drogaria 24 horas para ir comprar lá o seu remédio. Não tenho sombra de dúvida com relação a isso. Porque as pessoas que querem utilizar desse formato, eles querem consumir aquilo que ele não acredita e, ao mesmo tempo, ele utiliza, infelizmente, desse tipo de portaria que não vem em encontro. Eu sou mais da questão liberalista, eu acredito que o governo deve interferir o mínimo possível com relação a isso. Eu acredito que isso é uma relação do comércio. Você vai em outras cidades pequenas, por exemplo, o comércio realmente não funciona. É prática de mercado de cidades pequenas, de outras cidades de região, que o domingo ele não abre nada, e o comércio não funciona e tá tudo bem. Agora, numa região como São Paulo, uma portaria dessa, ela vai afetar diretamente a economia, e não só emprego, né? Não só o empresário, mas o trabalhador em si, que precisa do emprego, precisa do serviço que está sendo prestado. Infelizmente, é um desserviço esse tipo de portaria. Tem um negócio aí, Januzzi, que parece que é para valorizar um pouco mais o sindicato, né? Exato. Não tem? É uma coisa aí de, olha o sindicato aqui. Governos anteriores meio que se extinguiu o sindicato. Reforma trabalhista. Reforma. Agora está se novamente tentando se reavivar os sindicatos, que eu acho que existem sindicatos que realmente protegem o trabalhador nesse sentido. Um deles é o do comércio, né? Agora, você tem que deixar a relação empregado-empresário ser a primária. É eles, né, patrão e empregados, que tem que se entender sobre se tem que trabalhar ou não tem que trabalhar. Que nem o Mascano falou, há cidades, por exemplo, pequenas ou cidades dormitórios que domingo não tem comércio. Agora, existem cidades turísticas que eu preciso do comércio aos domingos. Não tem outra fonte de renda daquela região, senão essa. Então, os trabalhadores querem trabalhar, porque é o emprego que está disponível. Agora, o que eu acho muito estranho, e também fazendo um paralelo ao que a gente estava falando atrás, é que os super salários não são combatidos. Passou despercebido, ia votar, não votou, agora a diminuição do salário mínimo votou. Não é mais o PIB mais a inflação, agora é só a inflação. Querem diminuir mais um dia de trabalho. Vai arder aonde? No empregado, no trabalhador. É esse que será prejudicado, porque vai perder emprego, ou vai ter que ter mais de um emprego para poder sobreviver. Então, eu não vejo com bons olhos esta medida, e
também não é assim que se dá poder ao sindicato. Acho que o sindicato tem que ter, primeiro, a idoneidade própria para falar sobre a sua categoria e mostrar primeiro o serviço para depois fazer com que as pessoas se sindicalizem. Quero ver o capitalista desse programa. Vamos lá, Luiz Fernando Pacheco. Olha, existe uma poeta portuguesa da minha preferência, que é a Matilde Campilho, que ela fala, se o mundo fosse um sábado que não acaba nunca. Porque o sábado é um dia, né, em que isso é uma tradição, né, nem todos cumprem isso, mas se trabalha até o meio-dia, né, e o resto do dia é folga. Tem que temperar as coisas. Eu estou absolutamente de acordo. As cidades que não podem ficar sem o comércio no domingo. As cidades em que não há sentido que exista o comércio no domingo. E aí eu acho que cabe ao empregador e ao empregado negociarem isso, os sindicatos ajudarem nessa negociação para que se chegue à melhor solução, né? E não uma regra que seja imposta ao país inteiro, né? Acho que o governo federal tem que se envolver pouco nessa questão. Uma questão uma questão privada, de trabalho privado. Claro, o trabalhador é insuficiente nessa relação? Sim, por isso existem os sindicatos dos empregados, né? Então eu acho que é uma questão a ser negociada, caso a caso, profissão a profissão, cidade a cidade. Eu acho que essa é a solução. Subjulgando o poder de decisão do ser humano, né? Assim, o quanto que o Estado tem que ser uma babá do trabalhador, né? Eu tenho que cuidar dos seus direitos. Veja só, você não tem liberdade, não tem capacidade para fazer as suas negociações com o seu patrão ou com o seu empregado. O Estado tem que ser a babá. Infantiliza, né? Um pouco o trabalhador. Se eu quero atender meu paciente no domingo, no sábado, se existe uma necessidade, eu não posso fazer isso? Claro, a gente está falando de comércio, mas é um poder de decisão que a pessoa que vai ser empregada tem que escolher. Ela tem o poder de decidir. Se eu não quero, eu não vou trabalhar nesse lugar. E a pessoa, o trabalhador, quando ele está no sábado, quando ele está no domingo, ele tem que ter uma remuneração extra. Tem, né? Já tem. Então, para o trabalhador, é interessante também. Não é que é um ônus para o cara trabalhar no domingo. Ele vai ser remunerado. Eu quero um desafio agora. Eu quero ver o Zagarino aplaudindo o Pacheco. Retribua, por favor. Palmas para o Pacheco, porque ele fez um curso liberal. Eu fiquei algumas semanas sem ver o Pacheco, ele voltou mais liberal do que nunca. E com razão. Existe razão, meu colega Pacheco, porque a gente não pode permitir essa intervenção estatal. E o governo federal sabe disso. Ele levanta essa agenda e cria essa pauta para tentar atender o que ele combinou com o seu eleitorado nas eleições. Então ele quer agradar o sindicato, tanto é verdade que já foi julgado e mudou o entendimento lá do tribunal, para poder ser obrigatório novamente o imposto sindical. Isso deu sobrevida aos sindicatos. Hoje eles voltaram a ter essa arrecadação que não tinha mais no governo Bolsonaro, o que também fazia sentido, afinal de contas paga o sindicato quem quer, jamais pode ser obrigatório. Porém, o governo sabe que se ele emitir essa portaria agora, o mercado que já está de cabelo em pé com... O mercado está com 90% de reprovação do governo Lula. Essa é a pesquisa do mercado. Então isso quer dizer que o governo vai bem. Vai ótimo. Tira tudo que eu falei do Pacheco. Retirou a moção de aplauso. Retirei a moção do Pacheco. Mas não dá, é estratégico, é a linha do governo. Ele sabe que por mais que ele tenha que agradar a sua base eleitoral, se ele fizer isso, ele vai ser mais responsável em termos fiscais do que já está sendo. Muito bem, são 16 horas e 31 minutos. Eu quero agradecer demais a participação do nosso Luiz Fernando Pacheco no Tá Na Roda desse domingo. Pachecão, obrigado, viu? Muito obrigado, Coba. Muito obrigado a todos os colegas dessa roda. Muito obrigado à nossa audiência. Quero aqui deixar no ar a minha alegria em ter aqui na roda hoje o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção do pujante Tatuapé, nosso querido Thiago Massicano, excelente gestor de ordem, excelente colega advogado. Muito legal ter você aqui, Massicano. E quero desejar a todos vocês, a toda a nossa audiência, um Feliz Natal, um Santo Natal, para nós que somos cristãos, que nos lembremos que Jesus Cristo é o Deus humanizado, que a gente possa ter mais fé,
mais caridade, mais amor ao próximo, né? Amar ao próximo como vos amei, disse Jesus, e isso é muito importante, né? O Natal não é só ceia, o Natal não é só presente, o Natal não é só comemoração. O Natal é reflexão também, para que a gente possa pautar a nossa vida o mais próximo, né? Dessa humanização que Deus se deu a si mesmo, né? Que sejamos mais humanos e que tenhamos um 2025 melhor do que 24 e um pouquinho pior do que 26. Tá aí. Muito obrigado, Muito bonito, hein? Ó, palmas pro Luiz Fernando Pacheco, ó. Quase um pregador nesse fim de ano, hein? Que é isso, hein, Pachecão? Obrigado pela sua companhia. A gente volta agora com o repórter Misael Mainetti.